Bem, pessoal, nossa boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa, né? Quero cumprimentar também os nossos irmãos aí que estão nos assistindo à distância, através do Facebook do Sr. Aurélio Robles, compartilhado com a comunitária Vida Nova. Boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Bem, dando continuidade aos trabalhos aqui de segunda-feira, né, que são as exposições. Hoje, então, coube a responsabilidade para mim fazer essa exposição desta noite. Mas antes de nós fazermos a exposição, fazer a nossa prece, eu convido assim a todos para nós fecharmos os nossos olhos, vamos nos ligando com o plano espiritual, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade que nós estamos tendo nesta noite, de vir até aqui, o Centro Espírita Padre Evangelho, buscar aqui esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que com certeza irá nos ajudar na nossa caminhada, na nossa jornada, para que nós possamos estar sempre firmes e fortes para a nossa jornada, que sabemos que é difícil, mas temos a proteção, o amparo de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre. E assim, eu peço para que nós possamos dar início aos nossos trabalhos dessa noite, a licença então ao nosso Mestre Jesus, a toda a equipe espiritual da casa, para então assim, através dessa permissão, nós darmos início à exposição desta noite. Que assim seja. Bem, gente, então, hoje nós iremos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que está lá no capítulo 3, nos itens 6 e 7. Esse capítulo é Há Muitas Moradas na Casa do Pai. E o nosso tema de hoje, então, é Destinação da Terra, Causa das Misérias Terrenas. Será que nós temos, né, misérias terrenas aqui? Então, como uma introdução, a Terra é uma escola de fraternidade e de reparação. Nela habitam espíritos ainda endividados com a providência divina. Então a Terra aqui é uma escola. Nós vamos na escola para buscar, né, o conhecimento, para aprender. E fraternidade, o que nós possamos entender assim por fraternidade? Se nós vamos numa escola, nós vamos então aprender a fraternidade. A fraternidade é amor ao próximo. Amarmos o nosso próximo é a essência da fraternidade. Buscar sermos gentis, né? Buscar a compreensão das outras pessoas, né? E do respeito que nós temos que ter com todos, né? E tudo isso, gente, sem distinção de raça, de cor, de religião, de nível social. É nós sermos fraternos, que é o amor e a essência do amor, né? E a reparação. Nós também já estamos sabendo o que é fraternidade e a reparação. A reparação também é aquela nossa etapa final, né, gente? Para a nossa reabilitação moral, onde nós possamos fazer o bem àquelas pessoas a quem nós fizemos o mal, né? E ali nós vamos quitando, então, os nossos débitos do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né? Então, se nós repararmos, né, nós estamos deixando de lado o orgulho, a vaidade, quem não tem o perdão, né? Então, estamos deixando de lado. Já aprendemos a ser fraternos e estamos reparando. E aqui na Terra é essa escola para esse aprendizado.
E que aqui, né, aqui ainda nós encontramos meios para corrigirmos através do sofrimento. Né? Quando nós estamos sofrendo, esse sofrimento é regenerador, de reparação, igual a gente vê, nós vimos aqui. Nós vamos nos regenerando. E também nós estamos aqui, né, para o esforço em dominar as nossas tendências, né, causa das misérias humanas. As nossas tendências, né, nós temos que dominar essa tendência nossa de fazer o mal, igual nós vimos aqui. Nós temos que buscar essa reparação. Então nós temos que ter esse esforço para domar as nossas más tendências. Então que o nosso Mestre Jesus, né, nosso Mestre maior, possa nos abençoar nessa nossa reflexão, que nós estamos aqui, né, nessa noite, passando então esses ensinamentos. Que Ele possa nos abençoar. Então, segundo a doutrina espírita, a Terra está a passar de um mundo de prova de expiações, igual nós estamos aqui vivendo, para um mundo de regeneração, onde o bem, a paz e a fraternidade, que nós vimos agora, vão prevalecer neste mundo aqui, que estamos aí, né, em vias de, a não sei quanto tempo, né, mas ele está em vias de ser um mundo de regeneração. E este é um processo de transformação moral, não físico, né? Nosso físico não vai mudar, a nossa moral, nós vamos nos transformar moralmente, que ocorre à medida que a Terra acolhe espíritos em busca de evolução. Nós estamos aqui, né, buscando a nossa evolução, oferecendo condições para a transformação de sentimentos negativos para sentimentos positivos, através da experiência e do aprendizado no campo da vida material. É exatamente isso que nós estamos aqui encarnados, né? Nós estamos aqui encarnados para tirar os sentimentos negativos, colocar os sentimentos positivos, né, através dessa experiência material que nós estamos aqui vivendo. A Terra comum de prova e expiações. Então, o objetivo. A Terra serve como um local de aprendizado, como nós já falamos, né, para os espíritos imperfeitos, como nós, né? Nós ainda estamos aqui imperfeitos. Então, a Terra, esse local, esse para nós aprendermos, né? Vir aqui para nós aprendermos. Que vem de outros mundos para expiar suas faltas cometidas. Quando nós viemos aqui, cometemos faltas, né? Em outras encarnações, nós estamos aqui, então, para buscar essa nossa melhora, para nós expiarmos aquelas faltas e nos melhorarmos. Condições. O planeta oferece um ambiente com contrastes entre o bem e o mal, né? Nós estamos vivendo aqui entre o bem e o mal, o que cria as condições ideais para que esses espíritos continuem seu desenvolvimento espiritual. É a condição que todos nós temos, né, de buscar o nosso desenvolvimento espiritual. E aqui, a Terra é aquilo que nos oferece essa condição. Ferramenta de evolução. A vida material e os desafios da experiência são ferramentas usadas para transformar o orgulho, o egoísmo e a ambição em sentimentos positivos, igual nós falamos, né? Nós buscarmos, né, tirar esse orgulho, esse egoísmo aqui dentro de nós, né, buscar a positividade, buscar olhar para o próximo como nosso irmão. Para nós falarmos um pouco mais das causas, das causas da destinação da Terra, das causas, né, das misérias humanas, das misérias terrenas, vou falar um pouquinho da criação do mundo, só para nós nos situarmos, tá? Segundo o livro dos Espíritos, tal como outros mundos, né, a Terra foi formada pela condensação
né? A condensação é a união, né? Então, todas as coisas estavam no espaço, então se condensou. Toda essa matéria estava tudo espalhada aí no espaço. Lá no Livro dos Espíritos, a gente lê aqui, nós vamos ter esse entendimento. No começo, tudo era caos. Tudo estava ali desorganizado, era uma confusão total, né? Os elementos estavam fundidos, estava aí tudo aglomerado. E aos poucos, né? Aos poucos, cada coisa foi tomando o seu lugar, né? E Deus, né, não ia deixar tudo isso, né, nesse caos total, né? Então, cada coisa tomou o seu lugar. Hoje nós sabemos do grau da evolução em que se encontra o nosso planeta. Nós sabemos, né? Qual o grau de evolução que nós encontramos hoje. Com vistas a ser melhor amanhã do que hoje. Então, conforme nós vamos evoluindo, conforme nós vamos progredindo, o mundo também. A Terra também vai se melhorando cada vez mais. Agora, a causa das misérias humanas está justamente no modo de proceder de cada um de nós, dentro do nosso quadrado, dentro da onde nós estamos, né? Então, aí que está a causa das misérias humanas, então são proceder de cada um de nós. Se devemos, temos que ajustar as nossas contas, não é verdade? Nós estamos devendo, temos que ir lá pagar as nossas contas. Olha, gente, mas não é por castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Né? Isso aí, gente, são débitos que nós adquirimos nesta encarnação ou em outra. Não vamos colocar a culpa em Deus, não. Não, a culpa é nossa. Nós que fizemos o débito do outro passado, nós temos então que ajustar as nossas contas. Assim, à medida que o tempo passa, também a meta é nós nos tornarmos melhores, né? Conforme nós vamos estudando, né? Conforme nós vamos tendo a nossa evolução, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Pois jamais seremos condenados ao inferno mitológico. Muitos, né, falam assim, você vai morrer no fogo do inferno, né? Esse inferno é mitológico, né, gente? O que é um mito, né? O que é um mito? É coisa que não existe, mas você parece que é real, né? Então, a gente se colocar isso na nossa cabeça, esse inferno mitológico não vai existir, né? Nós estamos aqui progredindo, melhorando, né? Depende de cada um de nós. Então, as causas das misérias humanas residem primariamente nas enfermidades morais do próprio indivíduo. Então, nas enfermidades morais, todos nós, né? Como? Eu acho que a gente não tem, né? Orgulho, egoísmo, né? Parece que a gente não desconhece, né? Nem sabe o que é isso, né? Ambição, cupidez e desamor, que levam às escolhas ruins e sofrimentos na atual encarnação, né? Nós sabemos, né? Ainda nós somos orgulhosos, egoístas, nós temos ambições, né? E a gente não sabe ainda a essência do amor na sua real plenitude, né? A ignorância sobre a verdadeira natureza do ser e a falta de cuidado consigo mesmo também contribuem para a infelicidade, né? Tudo isso, então, vai falar, eu sou uma pessoa infeliz. Você está fazendo alguma coisa para se melhorar? Você está querendo buscar a sua melhora, a sua felicidade? Ou você está esperando aí, né, de mãos assim, em concha? Bem, gente, tem sido difícil para todos nós convivermos
com as desgraças e misérias que tem assolado, né? Que tem aí arrasado, né? O ambiente do nosso planeta. Quantas guerras que nós vemos aí, né? Quantas palavras que ferem, com armas que destroem, né? Destrói uma cidade num estalar de dedos. Está sendo difícil a gente, né, pensar. A gente aqui ainda está bem. E lá onde existe? E lá? Como as pessoas vivem lá? Será que vivem com um pouquinho de dignidade, alguma coisa? Não vivem. Essas pessoas estão lá com medo. Não tem vida. Eles querem fugir de lá. Então a gente fica pensando nisso, né? A gente fica... Tem sido difícil a gente conviver com isso, né? Então é comum, até para algum de nós espíritas, que temos a possibilidade de estudar a vida sob um enfoque mais amplo, diante desses fatos muito tristes e deprimentes, vacilarmos um pouco em nossa esperança, né? A gente fala, poxa vida, né? Como é que pode um governante de tal país lá querer um pedacinho de terra do outro ali? E para isso soltam bombas, matam inocentes, né? Crianças, idosos, tudo. Então, às vezes, a gente começa a pensar nisso, a gente dá aquela vacilada, né? Poxa vida, como é que nós, né? Essa esperança nossa, será que não vai ter uma melhora disso? Mas aí, então, nós, se formos consolidando, se nós formos nos fortalecendo, nós vamos interiorizando, né? Buscando esse entendimento da doutrina dos Espíritos. Certamente ela ocupará o espaço que ele está destinado como alavanca de progresso da humanidade terrena, como o Consolador prometido por Jesus, que vem nos consolar. Segunda-feira passada, quem veio, nosso companheiro Valdir, falou desse Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos, do Espiritismo. Então, a gente que tem esse estudo, que a gente procura cada vez mais esse entendimento, interiorizando todos os ensinamentos, né, nós vamos, né, dando aquela uma melhora, saber que isso é passageiro. Saber que isso é passageiro. Pois é um fato incontestável para todos que a estudam seriamente, que ela traz os fundamentos para a compreensão das misérias humanas. A doutrina dos Espíritos nos traz essa compreensão dessas misérias humanas. Não traz a doutrina espírita em seu bojo, né, em sua essência, o seu bojo doutrinário, todos os conceitos acerca da vida humana. Ela não traz tudo, não conhece tudo, mas certamente traz a medida precisa dos que são necessários à nossa regeneração. Nos traz o que é preciso, né, para nós recuperarmos a nossa vida espiritual, da condição que nós estamos aqui na Terra. A doutrina espírita nos dá esse entendimento, nos dá essa busca que nós estamos através dos estudos, desse entendimento da doutrina que nos alavanca, né? Que dá aquela vontade de cada vez buscar mais. O que somente será alcançado a partir da compreensão das nossas dores e do fortalecimento de nossa fé, na justiça e na bondade de Jesus, de nosso Pai Celestial, nosso Pai, nosso Criador, né? Então, quando nós compreendermos, né, já estamos a caminho dessa compreensão das nossas dores, nós vamos cada vez mais fortalecendo a nossa fé, né? A nossa esperança,
na justiça de Deus e na bondade do nosso Pai, né? Aí nós fizemos aqui algumas perguntas, né? Que nós vamos falar uma a uma o porquê, né? Por que são marcantes ainda as misérias humanas? Por que será que estão marcadas ainda? Terá Deus nos criado apenas para o sofrimento? Qual a finalidade de nós estarmos aqui? Como fazer para apressar a cura dessas nossas enfermidades morais? Nós estamos destinados a reencarnar indefinidamente na Terra? Será? A felicidade existe? Como conquistá-la? Então vamos ver um a um. Então, gente, por que são marcantes ainda as misérias humanas? Por que é tão marcante ainda, né? É que nós não aprendemos ainda que somos todos irmãos pela lei de nosso Pai. Nós ainda não compreendemos. E essa lei está tão suavemente expressa no Evangelho de Jesus, e que ainda existe em nós muito egoísmo, orgulho e desamor. Então, aí que estão as causas, né? Por que são marcantes ainda? Porque nós ainda não compreendemos, né? Que nós somos todos irmãos perante o nosso Pai Celestial. E ainda existe muito enraizado ainda dentro de nós essa chaga, né? Que é o egoísmo, que é o orgulho e o desamor. Por isso que ainda são marcantes as misérias humanas. A situação material e moral da humanidade terrestre é devida à destinação da Terra. Porque a Terra foi destinado, que Deus nos destinou aqui, esse planeta, de provas e de expiações, né? E da natureza daqueles que habitam, que ainda somos espíritos ainda imperfeitos. Terá Deus nos criado apenas para o sofrimento? Será, gente? Será que Deus criou todos nós para mais sofrer? Sabemos já a resposta, né? Evidentemente que não, né, gente? Deus não criou todos nós apenas para o sofrimento. Então nós vemos assim, que o sofrimento é temporário. Decorre da nossa resistência à prática do bem. Quando nós, então, resistimos em praticar o bem, nós estamos dando chance ao orgulho, ao egoísmo, que existe ainda em cada um de nós. Se nós não praticarmos o bem, tivermos essa resistência, nós estamos aí exaltando o nosso orgulho, o nosso egoísmo. A Terra é um dos planetas mais atrasados, onde habitam espíritos avessos à lei de Deus. Daí o seu panorama de sofrimento. Daí, então, que são as causas das misérias humanas, né? Que é um planeta aqui de provas, de expiações e de espíritos ainda contrários à lei de Deus. Qual a finalidade de nós estarmos aqui? Por que é que nós viemos aqui? Por que é que nós viemos aqui na Terra? Sendo a Terra uma escola de fraternidade, que nós já vimos lá no início, né? Que a essência da fraternidade é o amor, nela nos encontramos para aprender a amar o próximo. E, através do amor, corrigir as nossas imperfeições morais, que é a nossa evolução. Nós compreendemos, então, essas nossas imperfeições. Encontramos no amor, né? Para que nós possamos corrigir cada vez mais essas nossas imperfeições. A Terra nos foi destinada por Deus para nos redimir, para reparar, para retratar as nossas faltas, né? E poder avançar no progresso espiritual. Veja que bondade que é do nosso Pai, né? Muito, nossa, Ele nos dá todas as oportunidades para nós. Nós erramos, vem cá, né? Tenta melhorar, busca
através dos estudos, né? Através da compreensão, o progresso espiritual. Nós estamos aqui para reparar. Né? E ainda nós vamos patinando, aprendendo, corrigindo e vamos indo. Até que um dia dá um estalo assim e a gente muda cada vez mais. Né? Como fazer para apressar as curas de nossas enfermidades morais? Que nós devemos fazer, então, já que nós estamos doentes, né, dessas enfermidades morais, como é que nós vamos buscar essa cura? Combatendo os nossos defeitos, né? Incentivando as virtudes e buscando a nossa reforma íntima à luz do Evangelho de Jesus. Acho que a reforma íntima, acho que todos os nossos companheiros que vêm aqui sempre nos falam, né, da nossa reforma, da nossa melhora. E as virtudes? Virtudes é o princípio das boas ações, as nossas virtudes, e do bom viver, e ela conduz as pessoas a agir corretamente em benefício próprio e também das pessoas afetadas pelas nossas ações. Então, é o princípio das nossas boas ações, as virtudes. Então tá aí, as virtudes. Algumas delas, né? O amor, a autoestima, responsabilidade, prudência, respeito, solidariedade, tolerância, esperança, fé, honestidade e assim por diante. Então, para apressar a cura das enfermidades morais, que se manifestam como desarmonia e sofrimento, é fundamental a prática da espiritualidade. Espiritualidade é a busca por um sentido para a nossa vida. Um propósito e um encontro conosco, um encontro com a nossa essência, que pode estar ligada a uma religião ou não. Então, a espiritualidade é esse propósito que nós temos de nos encontrarmos. Né? Então, gente, adotar um estilo de vida que promova o bem-estar. Como cultivar pensamentos positivos. Buscar o apoio em práticas espirituais. Contribui para a recuperação integral das pessoas, que inclui tanto no aspecto psicológico como no aspecto físico. Nós vamos melhorando fisicamente e psicologicamente. Aí, estamos destinados a reencarnar definitivamente aqui na Terra? Será que nós só vamos nos reencarnar aqui na Terra? Resposta é não. Do mesmo modo que do hospital saem os que já estão curados, né? Os que estão no hospital são curados, eles saem. Não vão ficar lá os sãos, né? Só os que trabalham lá. E da prisão, os que já cumpriram a sua pena. O homem vai deixar a terra, quando falo homem, já é no sentido geral, né? Homens e mulheres. Que cumpriram a sua pena, o homem deixa a terra quando está curado das suas enfermidades morais. Que nós já vimos como que nós fazemos para curar essas enfermidades morais. Então, quando nós estivermos curados, né, nós vamos para um outro planeta. Nosso mundo não é o único habitado. Se nós pensarmos que aqui a Terra é o único que está... Outros mais felizes existem, compatíveis com os níveis de progresso alcançados pelos Espíritos, por nós. Quanto nós estivermos melhores, né, espiritualmente falando, nós vamos alcançar mundos melhores. E para isso, nós precisamos buscar a nossa melhora cada vez mais. A felicidade existe? Como conquistá-la? A resposta é sim, né? A felicidade existe. Como é que nós vamos conquistar? A felicidade nos é assegurada pela lei de Deus, uma lei divina. E devemos conquistá-la passo a passo, né?
passo a passo, trabalhando para vencer as nossas próprias imperfeições. Quando, à medida que nós vamos, né, no passo a passo, nos melhorando, mudando a nosso jeito de ser, buscando eliminar as nossas imperfeições, nós vamos sendo cada vez mais felizes, né? Vamos buscar um pouco da felicidade. O Evangelho do Senhor é o guia mais seguro nessa caminhada, nessa nossa força que nós temos que seguir em frente à nossa caminhada. O Evangelho, né, de Jesus, os seus ensinamentos e o próprio Jesus como nosso guia, nosso modelo. Todos podemos ter fé num futuro melhor, mas alcançará a felicidade mais depressa e com menor sofrimento aquele que se esforça para dominar as suas más tendências. É o que nós estamos tentando fazer aqui, né? Dominar essas nossas imperfeições, essas nossas más tendências. Se nós conseguirmos, nós vamos conquistar a felicidade mais rápido. Então, por que nós fizemos esses questionamentos? Então, eu fiz esses itens, aí nós vamos um a um para ver o que é. Não vou ler aqui, que nós vamos ler depois, tá? Então, vista em seu conjunto, a humanidade terrena, então, ela é composta, em sua maioria, por espíritos ainda pouco amadurecidos, ainda estão em evolução, onde o egoísmo, a ignorância, o vício, a violência estão presentes entre nós. Então, vista no conjunto, né, a Terra ainda, essa humanidade terrena é composta desses espíritos ainda, né, ignorantes, viciosos, violentos, né, isso aí está presente em nós. Né. Para nos educar, entidades enobrecidas descem frequentemente ao nosso convívio, através da reencarnação. Quantos que nós já não sabemos que esteve aqui para nos dar o exemplo, né? Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa, o Divaldo e tantos outros aí, né? Que veio exemplificar, né? Essas entidades enobrecidas veio, através da reencarnação, nos mostrar, né, o caminho correto, nos mostrar como que nós devemos usar a nossa inteligência, que todos nós já temos. Né? Então nós buscamos, essas entidades vêm nos dar essa oportunidade, vêm nos ensinar. Cabe a cada um de nós absorvermos esses ensinamentos e colocar em prática. Assim, promovendo o progresso em todos os campos da atividade e dos relacionamentos humanos, das nossas atividades e da nossa relação social. As mudanças no terreno moral ainda são lentas, né? A gente sabe que esse progresso moral nosso vai lentamente, ao contrário do outro, né? Do material, que ele vai acelerado, né? A moral ainda tem, né? Ainda bem devagar, né? São lentas de onde os aspectos difíceis que nós já enumeramos. Aqui habitam espíritos rebeldes às leis do amor. Nós sabemos, nós já falamos. Que têm imensa dificuldade de compreender e aceitar e vivenciar as leis divinas. Como nós falamos, são avessos às leis divinas, são contrários às leis divinas. Portanto, é uma pequena fração da humanidade que aqui se encontra. A humanidade como um todo, aqui na Terra, é uma pequena fração, né, que nós conhecemos. Né? Não se pode, então, julgar o todo de algo que não se conhece, apenas uma pequena parte. Né? A vida não se resume a uma existência na Terra. Será que nós só temos essa existência aqui e depois acabou? Não, né?
permanecemos aqui até merecermos um mundo melhor. E poderá ser aqui mesmo, né, quando a Terra se tornar um mundo de regeneração. Então, a vida vai se resumir aqui na Terra? Não. À medida que nós vamos nos melhorando, nós vamos crescendo moralmente, espiritualmente, né, nós vamos, né, nos elevando. Pode ser que nós voltemos aqui quando a Terra estiver regenerada, ou em outro país, um outro mundo, né, que seja, quando nós estivermos melhores, né? Ó, né? Ainda temos muito sapato para gastar a sola, né? Mas chegaremos lá, com toda certeza. Por sermos seres sociais, nós precisamos, né, uns dos outros. Simpáticos ou não. Nós vivemos em sociedade, nós precisamos desse convívio, né? Que nós somos, né, cada um é uma individualidade, nós somos bastante diferentes uns dos outros, né? Quanto benefício essa dependência de uns para com os outros nos traz? Quanto benefício nos traz, né? Então, nessa convivência de amigos, na transformação de inimigos em amigos, na conquista de novos amigos. Olha que legal, né? Nessa convivência que nós temos aqui, né? Como somos beneficiados do relacionamento social que este planeta nos proporciona, né? Dessa busca, né? Buscar novos amigos, né? Buscar essa convivência sadia entre todos nós, né? A Terra é um mundo para espíritos imperfeitos e rebeldes, que aqui encontra as condições ideais para continuar em seu desenvolvimento espiritual, nos caminhos do amor, transformando os sentimentos negativos em positivos. Como já falamos, buscar essa nossa transformação, né? A Terra é um mundo que nos oferece exatamente as condições que precisamos, né? Aqui nos oferece para nos transformarmos em pessoas melhores para nós e para os outros e para o mundo que nos acolhe. Nós podemos ser melhores, né? Para nós mesmos, né? Para os outros e para esse planeta aqui que nos acolhe, né? Com toda certeza. Os mundos mudam de condição? Mudam. À medida que seus habitantes se melhorarem em virtude da lei do progresso. Nós estamos nos domingos aí falando dessa lei do progresso. Então, vai melhorar quando nós formos progredindo. Dia virá, portanto, e cabe-nos trabalhar pela sua chegada, desse mundo melhor, né? Em que a nossa residência planetária se tornará um orbe de regeneração, onde um orbe é um mundo, né, de regeneração, onde os homens são ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Os homens vão ser felizes porque aqui vai imperar a lei de Deus. Bem, gente, dito isso, o que nós podemos concluir? Aqui vemos tantas coisas que mudaram para melhor. Nós vimos, materialmente falando, quantas coisas já não se mudaram. Não vamos muito tempo, não, 30, 40 anos atrás, né? Vê hoje. Mas a atitude das pessoas ainda não evoluiu tanto, né? As pessoas ainda não evoluíram tanto. Hoje não se vê mais civismo. A educação parece que piorou, né? Antigamente, né, nas escolas, né, no ginasial, agora eu frequentei no colegial, era o ensinamento, né, era bem melhor do que hoje. Falsos cristos se apresentando e pessoas aceitando tudo isso. É preciso que cada um de nós possamos modificar os nossos hábitos. O de ajudar ao nosso próximo, procurando ajudar aqueles mais fracos, menos favorecidos, e aí sim teremos este mundo melhor.
vamos procurar cada um fazer a sua parte. Vamos procurar cada um de nós fazermos a nossa parte, para que possamos ter aqui um pedacinho do céu. Né? As misérias humanas podem se transformar em prazeres, à medida que consigamos lidar com elas e superá-las. Né? Então essas misérias que nós vimos aí, podem se transformar em prazer, né? À medida que nós conseguimos lidar com elas e superá-las. Para isso, basta que tenhamos os ensinamentos do Mestre Jesus em nós. Os ensinamentos do nosso Mestre como guia, modelo, né, para todos nós. E é isso que nós tínhamos que passar nesta noite. Espero ter passado os ensinamentos, todos nós tenhamos compreendido, né, para que assim nós possamos cada vez mais nos melhorarmos.